Olá, famílias plurilingües! Estamos aqui para iniciarmos e darmos continuidade ao encontro com escritores e escritoras. Essa é uma das atividades da nossa iniciativa Brasilidade Famílias com Filhos Plurilingües. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Cleo Bussato. É uma honra para a nossa iniciativa receber essa ilustre escritora, educadora, palestrante, mediadora literária. A Cleo é mestre em teoria literária pela Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora transdisciplinar formada pelo Centro de Educação Transdisciplinar em São Paulo. Vocês verão ao longo dessa conversa que potência humana é essa pessoa. Seja muito bem-vinda, Cleo, à iniciativa Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües, te recebe de braços abertos, com o coração acelerado de emoção e alegria. Alegria toda minha, Rosa, alegria toda minha, Yara, alegria toda minha, vocês que estão aí nos vendo. Que bom estar com famílias plurilingües, adoro. Eu fico sempre pensando que se eu tivesse nascido numa família assim, olha, eu estaria uns bons 1.000 quilômetros adiante do que eu estou, porque ter o domínio de mais do que uma língua é um presente que os pais nos dão e que a gente carrega pela vida toda, viu? Ainda mais quando é a nossa língua de herança, né? Linda você, linda, isso mesmo. Nós trabalhamos com o POU, somos uma das iniciativas da Rede POU Itália, português como língua de herança, e é um trabalho muito gostoso, muito mesmo, trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com as famílias, e gostoso demais esse encontro com vocês, Cleo. E vamos começar o nosso bate-papo, então, a nossa conversa? Cleo, você é uma artista da palavra. Você é autora de mais de 40 obras, entre literatura infantil, juvenil e livros teóricos sobre oralidade e mídias. E você vendeu aproximadamente 340 mil exemplares. Essas produções fazem parte de programas de leitura e catálogos internacionais, como o da Feira do Livro em Bolonha, na Itália. E, recentemente, os seus livros estão no catálogo do Plano Nacional do Livro Didático no Brasil, a parte de literatura. Então, Cleo, nos diga, de onde vem a inspiração para escrever para um público diverso? E como você se sente ao ver a sua obra ou as suas obras viajando pelo mundo, sendo apreciadas tanto pelo público infanto-juvenil quanto pelo adulto? E agora, vendo os seus livros serem indicados para o Plano Nacional do Livro Didático? É uma alegria só, né? É uma grande alegria. Você sabe, a sua primeira interrogação, né, foi de onde vem a sua inspiração. Eu costumo dizer que é um presente divino, sabe? É um presente que o universo me deu, essa capacidade de criar, de escrever. Ontem eu estava na academia e tem uma mulher assim que a gente se conhece há anos, mas ela nunca conversou comigo. E aí ela começou a puxar a conversa, né? Ela falou, vamos fazer a próxima aula? Eu falei, não posso, meu tempo está acelerado. Aí ela falou, você trabalha? Eu falei, trabalho. Aí, é onde que você trabalha? Eu falei, eu trabalho em casa, mas eu mantenho uma rotina super disciplinada. E o que você faz, Cléo? Eu sou escritora. Que legal, você é escritora, você já tem algum livro? Ela falou, um livro. Você já tem um livro publicado? Eu falei, tenho 40. Aí ela abriu a boca e falou, não acredito, mas da onde vem tanta ideia? Eu acho maravilhoso as pessoas que têm essa capacidade, porque eu não consigo colocar uma frase no papel. E eu comentei, tudo isso para contar isso para vocês, e eu comentei com ela
que quando eu fazia mais formações, porque teve um tempo que eu fazia formação com muita frequência, e eu passava algum tipo de exercício, né, para os alunos das oficinas ou palestras, que eles tinham que redigir, criar uma história, e as pessoas diziam, gente, eu não consigo como escrever uma frase. E eu dizia, como não consegue? Imagina se não consegue, todo mundo consegue, é a coisa mais fácil. E aos poucos eu fui percebendo que não é tão fácil, que realmente é uma aptidão que a gente tem, é um talento. Como tem pessoas que têm um talento para as exatas, temos pessoas que têm um talento para as humanas e para a comunicação. E eu fui agraciada com esse dom. Então, a inspiração, eu considero um grande presente, né, que o universo me deu, e que me dá muita alegria, porque eu segui esse chamado interno, sabe? Desde pequena, imagina, eu apresentava catecismo numa rádio na cidade de Concórdia, no interior de Santa Catarina, aos 8 anos de idade. Assim, e quem me lembrou disso foi uma pessoa que estava participando de uma formação que eu estava fazendo sobre contadores de história. Ela falou, era uma senhora que devia ter uns 10, 20 anos a mais que eu. Ela falava, Cleo, sabe que eu te conheço desde que você era pequena e que você apresentava o catecismo? Aí eu falei, catecismo? Eu não lembrava disso. Então, esse meu talento, né, para comunicação, pelo jeito, vem de longo tempo, né? Aos 8 anos eu estava lá, narrando catecismo. E aí ver os meus livros, né? Sendo aceitos pelo público, né? 350 mil livros vendidos, multiplica isso por, no mínimo, 10, né? 10 pessoas leem um único livro. Então, é uma alegria muito grande saber que os meus livros estão espalhados pelo Brasil. Eu recebo recado de norte a sul, de pessoas que recebem os livros pelos programas de governo, o que é uma coisa muito bacana que foi instituído no Brasil e que não são todos os países que têm essa política, que têm esse programa de venda e distribuição de livros para as escolas. E para o escritor ter o seu livro é garantia de que ele vai ser lido por muita gente. E isso é uma alegria só. E tudo isso começou quando eu decidi abrir a minha editora, mas acho que isso a gente conversa depois, né? Que talento, você disse, talento. Com 8 anos você já participava desse programa de rádio, é isso. E como você disse, escrever não é fácil, não é mesmo, mas vai brotando, né? Parece que você escreve um, depois aquele vai brotando outro, e as ideias vão surgindo. E você contou histórias para mais de 350 mil pessoas, em 236 municípios. Olha, isso não é para qualquer um, não. Tanto no Brasil quanto no exterior. A Itália, por exemplo, foi contemplada com a sua presença em anos anteriores. Cleo, no mês de outubro, você vai fazer uma turnê pela Itália. E lá na terrinha em formato de bota, você vai fazer o lançamento do livro Um Lago, um Menino e a Lua, pela editora CLB Produções Artísticas. Por onde você vai andar apresentando seu livro e mais algumas coisas sobre literatura? Eu vou passar por Verona, Verona e Reggio Emilia, dia 15 de outubro, Valdobbiadene, dia 13, e Florença, dia 22 de outubro, fazendo o lançamento de Um Lago e apresentando também 4 histórias de amor para pequenos leitores, que também é um livro recente, é um livro do ano passado. Então, assim, essa abertura, na verdade, que o Paul me deu, porque tudo isso é um presente do português como língua de herança, de eu entrar nos países de língua estrangeira e mostrar os meus livros. Eu já tinha livro publicado no exterior antes do Paul, mas não com essa intensidade. Eram os livros teóricos, os livros O Contar e Encantar, Pequenos Segredos da Narrativa e O Arte de Contar História no Século XXI. Eles foram traduzidos pela editora Planeta
para países de língua espanhola, né? Mas entrar nos países que trabalham com o português de língua de herança é recente, vem de 2017, acho que é 2017, que foi a primeira vez que eu participei desse projeto, e é uma alegria muito grande, porque, além de divulgar o meu livro no exterior, eu tenho a possibilidade de divulgar também, de fomentar a literatura brasileira para criança no exterior. E isso é importantíssimo, porque com a literatura brasileira tem toda uma carga de afetividade, a cultura está presente aqui, né? Porque quando você faz um livro na sua língua, você está falando também dos valores e da vida e dos costumes do país onde você vive. Então, as crianças que moram aí na Itália, quando elas pegam um livro de uma pessoa, né, que mora no Brasil, que escreve em português, ela vai estar não apenas tendo esse contato com a língua portuguesa, né, com a língua de herança, porém também com a cultura do país de herança, né? E eu acho que Sim. isso faz toda a diferença. Sem sombra de dúvida, faz muita diferença, porque levar as suas histórias, levar as suas narrativas para esse público, né, para o falante de herança, é ampliar a visão de mundo que ele tem de si e do outro, né? E a visão de mundo de um mundo que está próximo, que é afetivo, que ele vê o pai, vê a mãe falando, que ele também fala, que ele fala com os parentes no Brasil, mas a literatura, ela propicia, né, esse contato afetivo, essas emoções, propicia vivenciar tudo isso. E aí, Cléo, como você já contou histórias para mais de 350 mil pessoas em 236 municípios, como que você vê a reação do público em geral com a sua presença? Que efeitos você vê na plateia quando você está narrando uma história ou contando um pouco da sua vida? Que efeitos você sente na plateia? Ou mesmo para o Paul, né, que você já esteve em outros momentos. A recepção é uma coisa fantástica, a recepção da obra, né? Porque eu não sou apenas uma escritora, eu lembro que teve Moacir Scliar, é esse o nome. Eu tive numa feira do livro em que o Moacir Scliar, gaúcho, né, estava presente, e eu conversava com ele, que eu também era contadora de história. Aí ele falou, olha, escritor que também sabe comunicar e contar a sua própria obra, ganha muito. E como eu tenho essa aptidão para narrar também história, é muito legal, porque aí eu não apenas leio o meu livro, mas eu faço aquilo que eu chamo de uma intervenção artístico-literária. Eu leio, eu interajo com a plateia através do livro, eu busco no livro elementos linguísticos para poder fazer essa interatividade. E isso causa uma super recepção, as pessoas ficam assim envolvidíssimas, né, com as minhas ações. Tanto é que eu tenho um projeto que chama-se Histórias da Cléo, que está indo para a 4ª edição esse ano, que é justamente um projeto onde eu circulo pelos municípios do Paraná. Eu moro em Curitiba, para quem não sabe, atualmente eu moro em Curitiba, então eu circulo pelos municípios do Paraná fazendo esse projeto Histórias da Cléo, onde eu apresento os meus livros de uma forma lúdica, interativa, divertida, né, buscando essa presença do outro e fazendo o outro, o ouvinte, né, o leitor ouvinte presente, dá um mergulhão na obra comigo, né? E isso é muito legal, porque o autor ele tem que ser um comunicador, né? E nem todo escritor é um comunicador, e nem todo um comunicador é escritor. É verdade. E muitas vezes a pessoa escreve muito bem, mas na hora ela não consegue falar, né, de tal forma que possa contagiar, né, afetar de um modo gostoso o seu leitor. E aí, já que a gente está falando de comunicador,
E a comunicação, ela se dá por diversas formas. Ela se dá você contando a história, narrando a história, utilizando vários recursos. E tem um recurso da literatura, de um modo geral, que é o recurso das ilustrações. Então, Cleo, eu sou encantada com as ilustrações dos seus livros. Como que você organiza essa ilustração dos seus livros, né, com os ilustradores ou as ilustradoras? Bom, olha só, quando eu publicava pela Record, Scipione, SM, eu não tinha essa autonomia para escolher, né, o ilustrador. Claro que eu tinha acesso às artes, né? Antes de chegar na arte final, eu tinha acesso aos rafting das ilustras, e dizia, eu gosto, acho legal, podia ir por aí. Porém, depois que eu abri minha editora, em 2018, eu passei a ter uma autonomia de também escolher o ilustrador. E aí eu tenho que ter essa percepção. Claro que tem outras pessoas, tem o designer gráfico, né? o diretor de arte, que também palpita. Ou seja, é uma conversa de equipe para chegar no ilustrador que vai dar o tom certo para o livro. Por exemplo, o Lago, o Menino e a Lua, eu gosto muito das ilustrações do Fê, né? O Fê me ilustra o Fê ilustrou desde os meus primeiros livros. Agora, sim, eu reeditei esses dois, que é o Livro dos Números, Bichos e Flores e O Tempo das Coisas. Inclusive, o Livro dos Números eu vou levar para a Itália, livro para os pequenininhos. E as ilustrações do Fê são muito legais. Agora, sim, e o Fê ilustrou também histórias que eu gosto de contar, que também é belíssimo, né? E a gente fez aqui um diálogo, uma conversa, um casamento muito feliz entre a tradição e a modernidade, porque histórias que eu gosto de contar são contos da tradição oral. E o Fê veio com, né, um toque de surrealismo, de modernidade na ilustração dele. Já um Lago, o Menino e a Lua, eu acho que não era, sei lá, eu procurei uma ilustradora que tem uma outra pegada no traço, nas cores, que é a Marinês Piecas. Então, gente, dá uma olhada nessa página. Né? Que coisa mais linda! É uma beleza. Então, a Mari tem uma sensibilidade, ela soube, sabe, buscar. Olha isso, que coisa linda. Né? Cadê? Assim. Tá linda a ilustração. O livro ele tem, as ilustrações são maravilhosas. Então, ela tem uma sensibilidade que precisava ser ela para ilustrar O Lago, o Menino e a Lua, porque é uma fábula de autoconhecimento, de aventura e de memória, porque enquanto esse menino faz esse passeio em volta do lago, à frente da sua casa, ele vai recordando situações que viveu, para contar para quem? Para a Lua, que ele encontrou caída do céu, emboscada no meio das pedras do lago que ele tanto ama, a Lua que ele tanto ama. Então, é um livro que trabalha com arquétipos muito fortes, né? E com objetos, coisas, né? Que provocam na pessoa, que tem um simbolismo também muito forte, que é lago, lua, né? Então, o ilustrador ele tem que ter essa sintonia com o texto. Muito bacana isso, esse diálogo, né, entre a narrativa e a ilustração. Cleo, tem uma coisa que nos chama a atenção também, são os títulos dos seus livros. Eu destaquei alguns dos seus últimos títulos, publicados pela sua editora, CLP Produções. Um Lago, o Menino e a Lua, que é esse que você acabou de falar. 4 Histórias de Amor para Pequenos Leitores, que é maravilhoso. Encantados do Brasil, 2021, que foi uma edição conjunta, né, com a Gira Brasil.
Então, a Gira Brasil, ela publica na Europa. Eu não vendo esse livro na Europa. Agora, a minha editora vende aqui no Brasil. Que aqui tem Fê. E aqui, gente, é um arraso as ilustrações do Fê. Então, vocês que estão aí na Europa, procura com a Gira. Sim, ok. E Enamorados, publicado em 2020. PNLD 2021 para o ensino médio, gente. Uma alegria. Esse é o último selecionado. Olha, nós vamos fazer uma live só para falar desse livro, tá? Vale a pena. Vale a pena. Coleção Os Minúsculos, publicada em 2020. Gente, essa coleção é fofíssima, são 5 volumes, aí é para crianças maiores, crianças que já têm 9, 10 anos, 11, porque eles têm uma temática muito apurada, e ele é fantástico. Esse eu não vou levar para a Europa, não, gente, senão vou ter que pagar excesso de bagagem. E histórias que eu gosto de contar, de 2018. PNLD de 2018. Só esse livro vendeu 120 mil exemplares. Já pensou? Ele é realmente maravilhoso também. Cléo, como que você escolhe os títulos para os seus livros? E tem algum livro que você gosta mais? Por quê? Rosa, você sabe que essa é uma pergunta que as crianças fazem, né? Qual o livro que você gosta mais? E aí, quando eu registrei essa pergunta, na hora me veio assim, é como se estivesse perguntando para uma mãe, qual filho você gosta mais? Exatamente. Mas que você, às vezes, né, tem um certo... Não é dizer que gosta mais, mas vamos lá. Os títulos. Como que você escolhe os títulos? Ai, gente, que pergunta difícil, Rosa. Não sei. Os títulos vêm. Ele vem, como vem a ideia do livro, como vem a história. Já falei a história, como vem a história, como vem o desenvolver da história, né? O desenrolar da história. Não sei, não. Cada um surge de um jeito. Às vezes eu falo uma palavra e a palavra já puxa um fio que constrói um título. Né? Sim. E aí você fala, né, de qual que você gosta mais, e fez essa metáfora, né, com a mãe e os filhos. Eu acho que é assim, cada um tem uma característica que te aproxima. Agora, eu digo sempre que o queridinho da vez é sempre o último, é o filho mais novo. O filho mais novo é o queridinho da vez. Mas eu amo todos, sabe? Porque todos eles são partes de mim. Porque a cada livro existe uma porção minha, existe um tom meu. Por exemplo, A Fofa do Terceiro Andar. A Fofa do Terceiro Andar é um livro que me dá grande alegria, que não é da minha editora, é da Record, né? Que foi finalista do Jabuti, inclusive. Me dá muita, muita, muita alegria e eu me identifico com ela em muita coisa. Histórias que eu gosto de contar são as histórias que eu narrei, né, na minha trajetória só de contadora de história, antes mesmo de me tornar escritora. Então, as histórias estão aqui. 4 histórias de amor, cara, eu tenho uma predileção por esse livro. E as pessoas, eu acho que ainda não perceberam muito bem o livro, porque ele trata de um assunto meio difícil. Crianças abandonadas, crianças sem casa, crianças sem pai, crianças sem mãe, e as pessoas não se sensibilizam muito, elas preferem uma criança com casa, pai, mãe, tudo direitinho. Só que essa é a realidade do Brasil. Né? Aqui no Brasil, quer dizer, não só do Brasil, mas aqui no Brasil nós temos milhões de crianças, sabe, nessa situação. Né? No mundo tem milhões de crianças
principalmente com o evento dos refugiados, que aumenta a cada dia, as pessoas estão tendo que sair das suas casas, dos seus países, deixar tudo para trás. E, às vezes, as crianças são mandadas, como a gente vê, né? As crianças são mandadas ou perdem os pais no meio do caminho, por N motivos, e elas se tornam uma criança sem pai, sem mãe, sem casa. E o Quatro Histórias é um pouquinho disso. É bem realista e a gente precisa levar esse tipo de narrativa para as escolas, para os ciclos literários, porque a gente precisa trabalhar esse lado da afetividade, de se colocar no lugar do outro, da recepção a essas pessoas, né, Cléo? E Sim, de sim, compreender, né, o sofrimento do outro. Ô, sim. Cléo, E a literatura, ela tem essa característica, sabe? Porque ela sensibiliza o sujeito para se poder falar desses assuntos rígidos, pesados e incômodos. E ela fala de uma maneira leve, lúdica, né? Na brincadeira, quase. isso mesmo. Agora, uma outra coisa, né? Você vem contribuindo muito para a formação de leitores e a formação de educadores. Você formou em torno de 80 mil pessoas em oficinas e palestras, apresentando temas da narrativa oral, leitura e literatura. Fala um pouquinho desse trabalho, do público, de alguns lugares que já passou, de aprendizagens vivenciadas e proporcionadas, porque, como diz o Paulo Freire, quem ensina, de repente, aprende, quem aprende, de repente, ensina. Eu acho que eu até Então, tiraria o de repente, sabe, Rosa, sempre acontece essa troca. Sempre acontece. Esse é um lado meu, a arte, a educação, que eu prezo muito, que eu gosto muito. Atualmente eu não estou muito ativa, mas eu vou voltar agora com a quarta edição do Histórias da Cléo, eu boto o pé na estrada o ano que vem e tem essa parte de formação também. Mas eu adoro fazer formação, eu adoro. Eu recebi uma mensagem de uma garota, de uma mulher agora no Instagram, a coisa de 15 dias atrás, que ela dá um depoimento lindo. Ela fez uma oficina comigo em São Paulo, no Tendal da Lapa, em 2000, segundo ela, em 2095, 96. E ela fala que ela ia da Zona Leste à Zona Oeste para aprender comigo postura, comunicação, interpretação de texto e toda a educação fora da caixa que guardei no coração e que foram fundamentais para esse futuro que chegou até esse retorno virtual. Ela fala que existem conexões que não se desconectam nunca. E ela fala, Deus te abençoe sempre, sua vida, sua arte, pois eu me construí com partículas preciosas que tu me destes. E é maravilhoso ver o tempo devolvendo as garrafas que lançamos ao mar, apesar de tudo ter mudado à volta, a mensagem ficou intacta. Ela fala, minha amada mestra Cléo, quem me ordenou com o poder de oratória na minha adolescência. Nunca me esqueci de ti e mesmo passando 26 anos da nossa despedida, você continuou comigo. Fui sua aluna no Tendal da Lapa. Então, receber uma mensagem dessa, bom, eu fui às lágrimas, né, quando eu recebi. Então, valida, né, não é que valida, não sei se a gente precisa validar, mas assim te mostra que a sua caminhada não foi em vão, sabe? Que você fez direitinho a tarefa que te deram, né, para fazer a tarefa de casa. E que você foi responsável, né, pela formação das pessoas. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque se eu tenho esse poder de fazer essa menina se sensibilizar e dar essa resposta, eu teria o poder, sabe, de ser uma perversa, má e de formar uma tirana. E isso eu aprendi com uma grande pessoa que apareceu no meu caminho, que foi Tatiana Belink, escritora e crítica de teatro infantil no Estadão, no estado de São Paulo, lá pelos idos dos anos 90, quando eu era diretora de teatro para criança. Eu cheguei para ela um dia e perguntei, né, a opinião, etc., etc., e ela colocou justamente isso.
Primeiro, que eu tinha que observar a reação do público. Se o público estava envolvido, prestando atenção, é porque a coisa estava chegando. Mas, atenção, Cléo, aí a sua responsabilidade aumenta, porque você pode ser sedutora e passar um conteúdo totalmente pernicioso e maléfico. E você pode ser sedutora e passar um conteúdo que agrega, que educa, que amplia a consciência de cada pessoa a quem você se aproxima. Claro que eu escolhi esse caminho, né? Porque a minha índole é essa. Abaixo a agressividade, abaixo a violência, abaixo o mal. Sejamos pessoas do bem, que todo bem volta para a gente. Amém, amém, amém. Cléo, foi linda essa mensagem que você recebeu. É igual você falou, é como se estivesse validando um trabalho que você vem realizando há muito tempo. Então, assim, as mensagens que você recebe, esse feedback, esse, como diz a Tatiana Belinsky, esse olhar, né, a reação do público é fundamental. E a sedução por si só não vale nada. Fantástico isso. Agora, e por falar, então, em validar o trabalho, em reconhecimento, é reconhecimento mesmo do seu trabalho. Tem esse reconhecimento afetivo, que tão próximo que você recebe mensagens, como você acabou de ler para nós, e tem o reconhecimento oficial da sua atuação. Você recebeu honrarias de diferentes instituições estatais, como, por exemplo, o prêmio Baobá, em 2021, o prêmio Trajetória, conferido pela Secretaria de Comunicação Social e da Cultura do Paraná, em 2020. O grau de comendador da Ordem Estadual do Pinheiro, conferido pelo Governo do Estado do Paraná, em 2017. O prêmio Joia da Matriz, conferido pela Prefeitura de Curitiba, em 2017. A distinção honorífica literária, Medalha do Mérito Fernando Amaro, conferida pela Câmara Municipal de Curitiba, em 2012. Como você se sente com esse reconhecimento e respeito pelo seu trabalho? Pois é, você sabe que o primeiro prêmio nessa categoria que eu recebi foi esse da Câmara Municipal. Eu não estava entendendo muito o que era isso, sabe? E aí eu comecei a perceber que eu não estava percebendo o tamanho do meu trabalho, o valor do meu trabalho, que eu precisava começar a olhar para ele com olhos mais carinhosos. Afinal, se ele estava sendo reconhecido por instituições e entidades, né, tão significativas como Prefeitura de Curitiba, Governo do Estado do Paraná, sabe, Secretaria de Cultura de São Paulo, é porque o meu trabalho ele faz a diferença. E eu acho que a gente tem que tomar essa consciência, porque muitas vezes nós fomos educados a ser modestos, né? Nós somos educados a dizer, imagina, nossa, você é fantástica. Não, imagina, não sou não, né? A gente carrega uma culpa, sabe, por ser bom naquilo que a gente faz. Eu não sei, estou falando pelo menos por mim, né? Eu vim de uma educação, e não sou só eu, é geracional, onde nós precisávamos ter essa característica de modéstia, de não poder reconhecer. E eu acredito, e é uma coisa que eu sempre falei, e essa menina está certa quando ela me dá esse retorno, porque é uma coisa que eu fiz sempre nas minhas formações. O talento é seu, sabe? Você pode fazer, você deve fazer a diferença, porque você tem isso dentro de você. Então, acredite no seu poder. E eu dizia isso para os outros e não dizia para mim. Ué, Cléo, até que caiu a ficha, né? Eu falei, caramba, não se ganha uma comenda, né? Eu sou comendadora. Comendadora Cléo Busato. Então, assim, não se ganha. Daí comecei a perceber as pessoas que estavam presentes na cerimônia, a Viviane Sena,
sabe? Políticos, enfim, personalidades. Aí eu falei, caramba, esse é o resultado do que eu faço, do meu trabalho. Então, nesse momento, eu só tenho gratidão, entende? Pela Cleo, por ela ter traçado essa trajetória e ter deixado, eu acho que eu já estou deixando ao mundo, devolvendo ao mundo aquilo que eu ganhei, aquilo que eu recebi. Eu falo que isso é a casa 10 né, a casa 10 da mandala astrológica. A casa 10 é a casa da vocação, e que diz que a gente tem que dar ao mundo. O que você deixa para o mundo? Né? O quão grande é a obra que você deixa para o mundo, ainda que você seja uma dona de casa, mas se você faz com amor aquilo que você faz, você deixa um grande presente para a humanidade. Eu estou fazendo a minha parte aí, passinhos de formiguinha, mas a gente está indo. Você tem deixado grande contribuição para o mundo dos pequenos, para o mundo dos jovens, para o mundo dos adultos, para o mundo de pequenos leitores e grandes leitores. Você tem deixado uma grande contribuição e você tem deixado, acima de tudo, para nós, educadoras da Iniciativa Brasilidade, famílias com filhos plurilingües e da Rede Pou Itália, um sentimento de gratidão por você existir, por você ter esse talento de escrever e de levar até nós as suas obras, a sua literatura, de contribuir para que nós possamos caminhar, né, pelo caminho da ficção e da realidade, por meio da literatura. Então, como eu disse no início, você é uma potência humana e, além de escritora, é uma mediadora literária. E nós sempre fomos encantadas por você, pela sua escrita, pela contribuição que você tem dado na formação de pequenos e grandes leitores. A Iniciativa Brasilidade ganhou hoje um lindo e inesquecível presente, a sua presença, mesmo virtual. E vai ganhar sua presença também presente, em carne e osso, como diz o ditado. Muitas iniciativas na Itália, né, irão ter a sua presença. Então, muito obrigada a você. E boa sorte nos novos projetos. E boa sorte por onde você andar. Vou deixar com você as considerações finais. Eu só tenho que agradecer a vocês, viu, por esse espaço, por essa conversa, porque cada vez que eu falo para vocês, eu estou falando para mim também, né? Eu estou me lembrando. E esse é o meu caminho, né? Como eu falei, isso é o que eu tenho, né? O que eu tenho para dar, e dou de todo o meu coração. Então, eu só agradeço a vocês que me convidaram, você, Yara, agradeço aos coordenadores e coordenadoras de todas a iniciativa da Rede Pou Itália. É sempre um prazer muito grande estar aí na Botinha, mesmo porque as minhas raízes estão na Itália, então eu faço o caminho inverso, né? E gratidão, gratidão. E até a hora que eu for aí visitar vocês, né, meninas? Mulheres com Sul da Itália, que está na listinha, viu? E obrigada a você, mãe, pai, crianças, plurilingües que estão aí nos ouvindo e com o português no coração. Né? Obrigada.